Voltemos à conversa agora com os convidados da SIC Notícias. Doutora Raquel Caniço, o que é que prevê o programa de combate à delinquência juvenil para estas realidades? Não existe. Não existe? Não existe. Existem coisas soltas, mas não existe uma estratégia concertada? Não há um plano de combate à violência juvenil, isso não existe. Não há uma estratégia nesse sentido, como há de combate à violência doméstica, ou como há em determinadas alturas de combate à corrupção. Isso não existe. E deveria existir? E deveria existir, do meu ponto de vista, deveria existir, como é óbvio. Portanto, há uma ausência de estratégia. Há pequenos programas, enfim, que têm a sua dimensão do ponto de vista nacional, como é óbvio, como seja os programas Escolas Segura, o programa Escolhas, e outros que são programas muito importantes e que devem claramente manter-se. Do ponto de vista do combate ou da prevenção nacional de combate à violência juvenil, isso não existe. E voltando à questão de que eu estava a falar ainda há pouco, das medidas punitivas, ou pelo menos das idades em que se aplica determinadas medidas, pode falar-nos, por favor, das diferenças que existem entre o enquadramento legal em Portugal, na faixa etária entre os 12 e os 16 anos, para crimes como, por exemplo, violação, versus outros países europeus, para percebermos de que forma é que os outros Estados lidam com este tipo de situações e de forma é que se comportam, para termos uma perspectiva? Olha, esta questão da maioridade ou da minoridade penal, ou da imputabilidade ou da inimputabilidade em razão da idade, é de facto uma grande discussão nas sociedades modernas, não só na Europa, mas noutros países também do mundo. Por força disso, houve a partir de determinada altura uma necessidade de criar algum conjunto de regras mínimas, que são as regras de Beijing, que decorrem de um acordo no âmbito das Nações Unidas, em que há uma das regras que estabelece que os países devem eles próprios decidir na legislação interna qual é que deve ser determinada essa maioridade ou minoridade penal. Mas posso lhe dizer que em Portugal nós temos esta questão da lei tutelar educativa dos maiores 12 e os menores 16, e portanto a partir dos 16 atingem a maioridade penal. Posso lhe dizer que Inglaterra e País de Gales são os 10 anos. A Holanda, se a memória não me falha, será os 12 anos, sendo certo que depois, dentro destes países, apesar de atingirem a maioridade penal com essas idades, são tratados com um regime especial para jovens, à semelhança como também acontece aqui em Portugal. Em Espanha temos também dos 12 aos 16 e há alguns países que tentam reduzir. Em Portugal já se pensou haver uma até aos alteração? 14. A questão é esta que falávamos há pouco. Se o objetivo da lei tutelar educativa é ressocializar e reintegrar, o aspecto punitivo não entra nesta lógica. E, portanto, se o jovem tem que ser reeducado para o direito e tem que ser integrado e tem que lhe ser ensinado a viver em conformidade com o direito, o aspecto punitivo que se atinge com a maioridade penal não faz sentido falar-se numa redução, porque há necessidade de também ter aqui algum tempo de se poder trabalhar com estes jovens e de se poder reintegrá-los na sociedade. Se pensarmos numa lógica punitiva, temos que compreender, estou agora a recordar-me que na Alemanha pode ir até aos 18 anos e, portanto, a idade civil, a maioridade civil e a maioridade penal atinge-se aos 18, mas os juízes podem casuisticamente considerar se mais cedo já atingiram ou não esta maioridade penal, esta imputabilidade, ou seja, esta suscetibilidade de entender e querer praticar determinado tipo de crimes e portanto, numa lógica punitiva, então teríamos que reduzir efetivamente essa maioridade penal. Deixe-me ouvir a opinião também do Ricardo Barroso. Concorda com esta questão? Se deveria haver ou não uma alteração? E até que ponto é que seria um instrumento realmente eficaz no combate à delinquência juvenil a criação de um programa multidisciplinar e a vários níveis com objetivos muito concretos por parte do Estado? Sem dúvida, concordo totalmente. O que existe neste momento são um conjunto de... Enfim, o Dr. Raquel falava sobre isto, um conjunto de medidas, de programas, com objetivos muito ajustados, com um conjunto de técnicas até e um conjunto de recursos humanos bastante habilitado, mas que de facto acaba por
ser disperso todo esse processo. Portanto, isto de facto um programa deste género, eu tenho aqui alguma experiência mais ao nível de municípios, eu creio que tem que partir essencialmente, ou a base pode servir já de um ponto de vista mais concelhio, esses municípios integrados, por exemplo, com o contexto escolar, com o contexto de saúde mental, há bocado falávamos sobre isso, uma interligação com o contexto, com a comunidade, e a comunidade aqui, eu refiro-me até mais ao contexto escolar. E é esta integração entre todos estes profissionais, com um plano, evidentemente eu concordo com o plano nacional neste sentido, mas parece mais execuível se este plano tiver um conjunto de medidas concelhias e que seja gerido por municípios que conhecem muitas vezes melhor a realidade daquele contexto geográfico e que de alguma forma conseguem mais rapidamente pôr em prática estas medidas. Uma outra acrescente que é um fator que é sempre determinante, pelo menos pela minha experiência, que é a continuidade. Ou seja, há um conjunto de medidas, de programas, de iniciativas que funcionam muitas vezes ao longo de 1, 2, 3 anos, às vezes dependem do tal financiamento X ou Y, e numa circunstância como esta, a continuidade deste tipo de intervenções ao nível municipal, ao nível concelhio, seria muitíssimo mais provável, não é? Portanto, e esta integração, com um outro acrescente, é que também com a parte da formação dos próprios profissionais. E eu diria que este programa deve implicar não só esta parte da delinquência, mas eu diria mesmo a violência. Não é? Portanto, o comportamento violento, a prevenção deste comportamento violento, a formação dos profissionais para lidar com este comportamento violento. Portanto, tudo isto creio que seria muitíssimo benéfico para integrar e fazer este trabalho preventivo. Nós estamos aqui a falar dos centros educativos, que é o fim de linha. Não é? Claro, a montante na prevenção seria muito mais importante e principalmente olhando para os dados do RASI e a evolução dos últimos anos, ainda mais preocupante é o que me leva a outra questão, José Paulino. Quão urgente é encontrar-se uma solução e implementar-se eventualmente um programa deste calibre e se os dados que temos disponíveis provenientes do RASI são ou não apenas a ponta de um iceberg? Eu penso que sim, que, como foi dito pelo Dr. Raquel, que é a ponta do iceberg. Portanto, temos as cifras negras em todos os crimes, não é? O que vemos é uma parte que às vezes é muito mais pequenina do que a que está escondida. Portanto, justifica-se, quer dizer, tudo o que está a sugerir, não é? Portanto, tem que haver aqui... Mas eu penso que em relação a isto tem que haver um programa. Mas, como disse, isto é uma questão filosófica e mais praticamente de políticas públicas no respeito à justiça. O fim, quer dizer, o fim das penas. As penas. E aqui é a tal, na nossa filosofia, no nosso ordenamento jurídico, o que prevalece aqui é a reeducação, não é? É a reeducação, a ressocialização, a integração, e eu concordo em absoluto com isso. Mas algumas alterações também deveriam existir. Exatamente, ajustamentos. E normalmente temos, aliás, Portugal é um país que muda-se tudo de repente muda-se tudo, quer dizer, passa-se, acaba-se com as polícias, faz isto, faz aquilo e tal. Eu acho que nos outros países, por exemplo, na Inglaterra, não é assim, as coisas têm uma maturidade. Há é que tirar lições, são aquilo que os militares dizem nas nossas políticas, as lições aprendidas. A gente vai para uma guerra, para uma batalha, correu mal, aprendemos, vamos retificar. E eu vi este programa, este colégio, e acho que, pronto, posso estar errado, mas o que vi, gostei. Gostei de ver as pessoas, exatamente temos que investir nas pessoas que dão a formação, nos psicólogos que lá estão, nos professores, nos juristas, etc., nas condições de segurança que é aquilo que está. E depois temos que analisar os casos. Se mantivermos este sistema, ok, tudo bem, então dos 12 aos 16, e os casos é caso a caso. Porque quando a polícia atua, não sabe quem é que está a cometer o crime. Quer dizer, vai procurar um assalto aqui, assaltos ali, a polícia avança. E depois depara-se com quem? Ou com imputáveis ou inimputáveis. Depois, as medidas, quer dizer, a que são sujeitos, a gravidade dos crimes não é igual. Nem todos os crimes são iguais. E, portanto, tem que haver aqui um reajustamento e tem que haver uma responsabilização. Aliás, desta peça fala-se muito em as pessoas assumirem e depois há sempre exceções. E essas exceções têm que ser tratadas como exceções. Varíamos aqui muito tempo a falar sobre isto. Mas eu queria voltar ao Ricardo Barroso e para levantar uma questão e para pedir a resposta rápida a todos sobre um problema que, enquanto membros da sociedade que todos somos, que tipo de responsabilidade é que todos temos para uma questão que ficou cada vez mais emergente
no decorrer da pandemia, que já acabou há 3 anos e que é cada vez mais presente, que é o da necessidade da validação que muitas crianças e jovens adolescentes precisam. Até que ponto é que é grave este problema que era patente nesta reportagem, Ricardo Barroso, e até que ponto é que todos, como membros da sociedade, temos de dedicar e de que forma atenção a isto? De uma forma muito sucinta, eu diria que há aqui se nós quisermos falar, há um conjunto de fatores de risco que levam a estas circunstâncias e eles são muitas vezes conhecidos. Mas há um que nos últimos anos tem-se assumido, de facto, com um papel muito significativo, que são as experiências adversas na infância. No fundo, é a violência, são crianças, são jovens que ao longo do seu desenvolvimento experienciam diretamente ou indiretamente a visualizar a violência, enfim, no seu contexto familiar, comunitário, escolar. E esta é, para mim, eventualmente, um dos focos principais. Aquilo que tem vindo a ser feito em termos de muitas vezes em termos de intervenção, são programas, e eu reforço aquilo que agora o inspetor dizia, acho que há um conjunto de lições aprendidas que nós já sabemos, mas que de facto não têm depois sido utilizadas, e há uma reprodução. Muitas intervenções são avulsas, a escola convida um escritor para falar sobre aquilo, o que é ótimo, mas provavelmente não vai mudar o comportamento agressivo. Há um conjunto de iniciativas que são importantes, mas que necessitam de um enquadramento técnico mais eficaz, e isto parece-me ser o mais fundamental. Estamos a ficar sem tempo. Rapidamente pedir-lhe também a sua visão, Raquel Caniço. Olha, eu acho que falta muita cidadania ativa e uma noção de vivência em comunidade. Portanto, cada vez mais nos individualizamos e temos tendência a centrarmos naquilo que são as necessidades de cada um, e creio que estes jovens são o espelho e o reflexo disso mesmo. Esta ausência, esta banalização total, esta ausência de censura relativamente a comportamentos violentos ou de natureza sexual ou sexualizada por parte da comunidade jovem, em geral, é gravíssima e não existe censura. Portanto, das duas uma, ou a comunidade ou a sociedade acorda para isso e age em conformidade, punindo, como estava há pouco a dizer, ou tem, de facto, aqui uma necessidade de se reorganizar, demonstrando à evidência as consequências negativas desta banalização da violência. Muito rapidamente, José Paulino, uma ideia. Todos nós temos que assumir as responsabilidades, todos individualmente. Mas quem tem a responsabilidade maior, que é o próprio Estado, e falou aí que é o caso, por exemplo, do Covid, o nosso Estado, quando atua, o período do Covid, houve muitas restrições. Os funcionários públicos atendiam, não sei o quê. Acabou esse período e continuou-se na mesma. Eu tive sérios problemas, portanto, ter acesso, porque continuava-se no ramo-ramo. Temos que mudar o paradigma, como se costuma dizer. Mudar o paradigma e todos assumirmos as responsabilidades. José Paulino, Raquel Caniço, Ricardo Barroso, a todos, obrigada. Muito obrigado por terem estado connosco neste Jornal de Sábado a falar sobre este tema cada vez mais presente na sociedade e é preciso falar dele. Boa noite.